cascavel balança o piso pra avisar que veio o gote. Quando o tempo escurece, é sinal de chuva. O milho, Zea mais, é uma gramínea anual, originária da região compreendida hoje pelo sul do México e norte da Guatemala. A sua grande adaptabilidade, representada por variados genótipos, permite o seu cultivo em climas tropicais, subtropicais e temperados. Esta planta tem como finalidade de utilização a alimentação humana e animal, devido às suas elevadas qualidades nutricionais. O milho está entre as plantas de maior eficiência comercial, plantado em todo o território brasileiro. O Brasil é atualmente o terceiro maior produtor de milho do mundo, no qual foram produzidos 82 milhões de toneladas na safra de 2017 para 2018. O milho sofre o ataque de pragas que ocorrem ao longo do desenvolvimento da cultura, desde a semeadura até a colheita dos grãos. Estima-se que as perdas causadas por insetos nesta cultura no Brasil sejam em torno de 7% da produção total. Portanto, o bom manejo das pragas é imprescindível para o controle eficiente de danos à produção, visando manter a população das pragas em níveis abaixo daqueles que causariam danos econômicos. Neste vídeo, será abordado algumas das principais pragas do milho, sendo a lagarta do cartucho do milho, percevejo de barriga verde, cigarrinha do milho, lagarta da espiga e vaquinha verde amarela. Bem, a lagarta do cartucho é hoje, sem dúvida, uma das pragas mais importantes na cultura do milho. Ela é considerada uma praga-chave, ou seja, todos os picos populacionais dessa praga atingem o nível de dano econômico dessa cultura. Ela é pertencente à ordem Lepidoptera e à família Noctuidae, e possui diversos hospedeiros, além do milho, o que pode dificultar aí, o controle. Ela também pode entrar em diapausa, assim também dificultando o controle para o produtor, porque no período das secas ela pode estar sobrevivendo até o próximo período das águas, onde ela vai estar emergindo, trazendo problemas posteriores à lavoura. A literatura mostra perdas de 40% a 45% aí no âmbito mundial que ela pode estar trazendo com relação à produção de grãos. Bem, esse inseto praga ele pode causar danos desde a emergência das plântulas até o estágio de formação da espiga, podendo assim ser confundido pelo produtor com a Helicoverpa zea. Dessa forma, o produtor deve estar sempre antenado, sempre atento aos primeiros indícios da presença da praga na área. Para isso, ele deve estar sempre utilizando um manejo integrado de pragas. E uma forma de estar realizando esse manejo integrado de pragas é fazendo um monitoramento. E o monitoramento pode ser feito através da utilização de feromônios sexuais, onde ele pode estar captando os machos para poder fazer inferências totais na população. E também utilizando o monitoramento meteorológico, no qual ele pode estar verificando o excesso de chuvas e variações nas temperaturas e as condições favoráveis para o desenvolvimento dessa praga. Com relação ao monitoramento por feromônio sintético, recomenda-se uma armadilha por hectare, que vai ficar na área por 10 dias, e se for encontrado 3 mariposas, no caso macho, ele pode estar equivalente ao nível de controle dessa praga. Aí o produtor já pode estar entrando com o controle. Para identificar essa praga na área, a presença dela na área, o produtor pode estar verificando os sintomas característicos dessa cultura, que são pequenas ranhuras nas folhas, e também as fezes da lagarta e a presença da própria lagarta. Bem, para controlar, como controle meio remediador, caso a população esteja muito alta, o produtor pode estar utilizando aí o controle químico, desde que se use produtos seletivos. Seletivos à praga e não aos inimigos naturais. Sendo que se a população da praga estiver baixa, não é necessário o controle químico. Os próprios inimigos naturais são capazes de controlar essa praga. No site do Ministério da Agricultura existem 197 produtos registrados, dentre os quais os produtos químicos, muitos deles perderam, a molécula perdeu, vamos dizer assim, o poder de controle contra a lagarta, devido ao uso indiscriminado pelos produtores, o que causou aí a evolução dessas pragas, a resistência, o desenvolvimento de resistência com relação a essas moléculas. Vários estudos são feitos com relação ao controle biológico, inclusive na nossa universidade, na Unimontes, e dentre esses 197 produtos registrados, 4 deles são produtos biológicos,
como a utilização do tricograma, que pode ser um exemplo dado aqui também para o controle dessa praga. Pois bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o percevejo de barriga verde, que é o Dilecopus melancotus. Esse percevejo tem grande importância no milho em várias regiões do Brasil, devido à sua época de plantio. O milho safrinho e o milho tardio são os mais afetados, devido à migração desse percevejo da cultura da soja para a cultura do milho. Esse percevejo tem hábitos que dificultam bastante o controle. Por quê? Esse percevejo tem o hábito de ficar enterrado no solo do lado do como do milho, ou em palhadas ou até em ervas daninhas. Com isso dificulta o contato da gota-alvo do produto aplicado. Esse percevejo causa dano desde a pré-emergência, como o adulto e as ninfas. Ao introduzir o seu estilete, o percevejo ele vai fazer um furo dentro das folhas que ainda não saíram do cartucho da planta, e depois que essa planta sair, a gente vai poder observar, quando as folhas saírem, vamos poder observar lesões simétricas, que é característico desses percevejos. Para o controle, tem duas medidas. O pré-plantio, semeadura, que vai ser com tratamento de semente com inseticida sistêmico, e o pré-emergência com pulverização, que vai ser dividido em duas épocas. Quando a população tiver em alta pressão, se usa um inseticida de bastante eficiência, como acefato, que é do grupo químico organofosforado. O controle químico dessa praga é feito em dois momentos. É feito na pré-semeadura, que é feito com inseticida sistêmico no tratamento da semente, e pré-emergência é feito quando se vê grande população desse percevejo por planta, mais ou menos 1 a 2 percevejos por 10 plantas. No controle químico, no pulverizador, de duas maneiras. Quando o inseto está com alta pressão na lavoura, se é recomendado utilizar o acefato, que é do grupo químico organofosforado, e quando essa população está com baixa pressão, é recomendado utilizar inseticidas mais fracos, como o Engiopleno, Connect, para assim também não criar resistência nos percevejos. E esse controle é feito até a fase V4 a V6 da cultura do milho. Helicoverpa zea, conhecida como lagarta da espiga. Ela é da ordem Lepidoptera, família Noctuidae. Ela é uma praga secundária e está entre as pragas que mais pode causar prejuízo à cultura do milho, devido às suas características de polifagia e alta fertilidade. Na fase adulta, ela é uma mariposa, que de envergadura ela mede uns 40 milímetros, tem suas asas anteriores cor amarela parda e com listas transversais escuros. Essa lagarta, essa mariposa, ela tem características noturnas e começa a movimentar no meio do milho ao entardecer. Ela coloca os seus ovos no cabelo, do estigma do milho. Muitas vezes pode colocar também nas folhas. Logo no verão, quando acontece a postura, e desenvolve as lagartinhas, onde elas começam a alimentar do cabelo do milho. E depois, pelos danos diretos que ela causa, porque começa a atacar os grãos leitosos em formação. E muitas vezes também prejudica a formação dos grãos. Os sintomas causados por essa lagarta é bastante parecido com a lagarta do cartucho, mas pode distinguir facilmente pela cor da cabeça, que da lagarta da espiga é uma marrom bastante claro e da lagarta do cartucho é marrom escura, quase preta. Então, na fase pulpal, terminada a fase larval, entrando na fase de pulpa, ela desce ao solo. Quando termina a fase de pulpa, que ela vira adulto, ela sai e reinicia o ciclo novamente. Para fazer a amostragem dessa mariposa, pode armar uma armadilha luminosa.
apesar que ainda não tenha sido determinado o nível de controle certo para esta praga. Uma alternativa é o controle biológico, porque o controle químico não tem sido eficiente devido a lagarta estar dentro da espiga. Seria mais viável usar enquanto ela estivesse bastante pequena, mas a alternativa é o controle biológico. Pode usar a vespa tricograma, tem outros predadores, tem parasitoides, mas pode dar destaque para a tesourinha, porque ela é uma que consegue comer uns 43 ovos por dia e tem sido muito eficiente em muitos países, pode chegar até 80% de controle. Então, com tudo isso, pelas dificuldades do controle químico e o preço também, tem sido proposto o controle, o MIP, né, o controle integrado de pragas. Na cultura do milho, existe um grande número de insetos pragas de grande importância. Sendo, dentre elas, temos a cigarrinha do milho, Daublus maiades, que pertence à ordem Hemiptera e à família Cicadelidia. São insetos pequenos, sendo as fêmeas maiores que o macho. Esse inseto ele apresenta uma coloração branco acinzentado e possui uma característica que as diferem das demais cigarrinhas, que são a presença de duas manchas negras situadas na região frontal da cabeça. A praga, esse inseto praga, ele pode ser encontrado praticamente em todas as regiões tropicais e subtropicais das Américas, onde o milho é cultivado. Entretanto, as maiores populações são encontradas em alturas menores que 750 metros. Esta ampla distribuição deve-se à sua alta mobilidade e à estreita associação com seu hospedeiro natural, que é a cultura do milho. O motivo pelo qual essa cigarrinha veio a se tornar de grande importância na cultura do milho foi devido à sua capacidade de transmitir de forma persistente e propagativa o vírus da risca do milho, Maiades raiados fino vírus, e dois molicutes associados ao enfesamento, sendo ele o espiroplasma, responsável por ocasionar o enfesamento pálido, e o fitoplasma, que ocorre na planta, o enfesamento vermelho. O grande problema decorrente da incidência dessa praga na lavoura é que o surgimento da doença, dos sintomas da doença, só vem aparecer quando o milho está na fase de produção, tornando irreversível as práticas para resolver essa doença. Com base nesse problema, quando se pensa no controle desse inseto praga, deve-se atentar ao MIP, que é o manejo integrado de pragas, que visa o uso de métodos de controle de forma bem organizada e harmoniosa, com o objetivo de atingir um controle efetivo a longo prazo. A primeira etapa sugerida com relação à cigarrinha do milho é realizar o tratamento das sementes com o controle de inseticidas. O mais indicado, segundo a literatura, é a base de neonicotinoides, que já foram testados e aprovados pelo Ministério da Agricultura. A segunda etapa, não menos importante, é evitar o plantio próximo a áreas com alta infectação dessa praga. Devido a ele ter uma alta mobilidade, ele vai migrar já com o vírus ou a bactéria circulando em seu corpo e infectar a área nova. Uma outra etapa que é muito importante também é quando se pensa em utilizar cultivares resistentes, é sempre estar rotacionando entre esses cultivares para evitar assim a pressão de seleção, que pode gerar um grande problema. Aqui nessa lavoura, um sintoma bem característico encontrado foi o enfesamento vermelho, que é ocasionado pelos molicutes fitoplasma. A diabora speciosa, conhecido como vaquinha verde amarela ou patriota, e está dentre as principais pragas na cultura do milho. Esse inseto praga, ele pertence à ordem Coleoptera e está inserida na família Chrysomelidae.
Trata-se de uma praga polífaga e por esse motivo está amplamente distribuída nos estados brasileiros. Os adultos, eles danificam a parte aérea, em específico, folhas e o estilo estigma, mais conhecido como a cabeleira da espiga, e também são um dos principais vetores, sendo um dos principais disseminadores de viroses nas culturas hospedeiras. Porém, esse estágio adulto ele não causa danos significativos, sendo a fase larval considerada uma das principais pragas de solo, e nesse estágio denominada de larva alfinete. Em se tratando dos aspectos morfológicos, o adulto ele possui uma coloração verde e possui 3 manchas em cada asa. E já a larva, ela possui um formato vermiforme e a cabeça e a extremidade do abdômen ele possui uma coloração preta. Após os adultos ovopositarem ao redor das plantas hospedeiras, os ovos eclodem e alimentam-se das raízes e, consequentemente, reduz a absorção de nutrientes e água e também afeta na sustentação da planta. Como consequência disso, a planta no qual foi atacada irá apresentar sintomas de deficiência nutricional e acamamento. Vale ressaltar que ocorre maior infestação em solos com maior teor de matéria orgânica, que são escuros e que consequentemente retêm maior teor de umidade. Para a tomada de decisão nos métodos de controle, deve-se realizar primeiramente a amostragem e o monitoramento dessa praga. Ele pode ser feito através de armadilhas luminosas com luz ultravioleta, em que atrai tanto o macho quanto a fêmea. Pode ser feito também com a parte do fruto da abóbora selvagem, em que pode ser também inoculado algum inseticida e que irá realizar consequentemente o controle. Pode ser feito também através de iscas com feromônio sexual, ou também existe alguns equipamentos como o funil de Berlès ou o método de flutuação do solo, que ambos os dois são armadilhas. Com isso, para se realizar o manejo e o controle, pode ser feito através de três métodos, sendo o controle químico, o controle biológico e a cultura armadilha. O controle químico recomenda-se que seja um inseticida que persista pelo menos 10 semanas no solo, onde ele pode ser feito tanto pelo tratamento das sementes como na aplicação no suco de plantio, sendo este o método mais recomendado, onde hoje no Agrofit existe 20 produtos registrados. O controle biológico ele se baseia tanto da liberação ou no manejo dos inimigos naturais na área, ou através de fungos como a Belvara baciana e o metarrhizium. Pode ser feito também uma tática de controle, é a cultura armadilha, que se baseia no plantio antecipado de alguma cultura hospedeira e que vai ocorrer a raptura desses insetos, e que nessa própria cultura armadilha pode se fazer o controle.